Esse é o meu querido esboço de hoje. Eu estava assistindo um documentário sobre a atriz americana Clara Bow, que fez filmes mudos. Então eu fiquei pensando que a gente tem que fazer alguma coisa e retratar e focar em artistas brasileiros. Lembrei da Lucélia Santos, ela mesma, famosa pela Escrava Isaura e pela Ciranda Cirandinha, que era uma série que eu adorava, com Fábio Júnior, imaginem. Então o que acontece? A Lucélia morava no meu prédio no Rio, no meu prédio não, no nosso. E eu era apaixonado por ela, achava ela maravilhosa, como atriz, como mulher. E eu ficava na janela, pequeno, olhando para ela lá de cima. Aí teve um dia que o amor acabou, que ela me saiu de pantufa com o cachorrão dela todo peludo, com creme na cara, bobs no cabelo e aquela roupa felpuda de dormir. Eu falei, aí não deu, né? E aí o que acontece? A Escrava Isaura, que deu muita fama para Lucélia, ela contracenou com esse ator aí, Rubens de Falco. Eu lembro muito que final da década de 2000, um pouco antes, não é isso mesmo, final da década de 2000, eu estava num restaurante lá no bairro, quando eu vi o Rubens de Falco bêbado, e o garçom botando ele no táxi para levar ele para casa, sabe? Essas coisas que você vê na rua, enfim. Eu tenho essas memórias emocionais com esse pessoal. Decidi, então, fazer meu esboço de Lucélia Santos. E como é que é a técnica que eu usei dessa vez? Primeiro eu peguei uma foto, fiquei olhando de lado e comecei a desenhar, sabe? Aí eu comecei a ver, peraí, vou fazer isso sem copiar. Aí depois eu coloco a foto por baixo e meço para ver se as medidas estão bem perfeitas. E eu fiquei muito satisfeito porque eu acertei tudo. O rosto, o nariz, a boca, só o olho estava um pouquinho acima do que devia estar. Eu ajeitei o olho, dispensei a foto e comecei a pintar. Então já falei certa vez aqui que esse canal é para a gente falar sobre desenho, sobre artes e tal. Eu não tenho um método específico para desenhar, eu tenho que estar afim de desenhar. Então, peguei o programa, comecei a desenhar nas medidas já corrigidas do rosto, né? E eu tenho uma técnica que eu li num livro uma vez, desculpa, eu não estou lembrando o nome do autor, que ele fala que para a gente ter uma percepção melhor das formas, dos rostos, a gente precisa imaginar tudo como formas geométricas. Então, o olho para o rosto de uma pessoa, eu fico vendo quadrado, triângulo, círculo e vou ajeitando na minha cabeça mentalmente onde é que cada coisa deveria estar. Aí depois começa a pintar. Nesse caso, eu estou usando um pincel só. Eu não troquei, porque é muito comum você, vou desenhar cabelo com pincel X, vou desenhar os poros do rosto com pincel Y. Mas isso aí corta muito minha onda para desenhar, eu começo a ficar cansado, começa a me entediar, né? Então eu pego um pincel só, não estou trabalhando com camadas, não tem assim uma camada sobre a outra, porque normalmente quando a gente desenha a gente pode fazer 30, 50 camadas, né? Depois junta tudo, mas enfim. Fiquei olhando a foto da Lucélia, mais ou menos nessa fase, deve ser final dos anos 70, começo dos anos 80. Comecei a desenhar e vou ajustando, vou percebendo as cores, como é que a gente percebe as cores. É uma coisa um pouco impressionista. As cores não precisam ser exatamente as verdadeiras, mas a gente coloca um vermelho ali, um verde acolá, um marrom. E nesse caso eu trabalhei, que eu não trabalhava muito não, com pincel de mistura, que é um dos pincéis que tem nesses programas. Eu nunca usei muito, mas decidi nesses últimos meses começar a usar. Aí pego o pincel de mistura, que é para juntar as cores, em vez de só dar um blur, né? Dar uma desfocada, não. O pincel de mistura é muito bom para isso. Aí eu peguei o pincel, fiquei trabalhando e tal, e me dei um limite. Falei, não, vou curtir desenhar a Lucélia para lembrar daquelas épocas, né? Final dos anos 70. Vamos fazer isso. É uma homenagem que eu presto a ela e aqui eu começo no canal a pintar artistas brasileiros, que eu estou focando tudo, eu vou lembrando dessas memórias emocionais, vou pintar atores, atrizes,
diretores, mas sempre focando o Brasil, porque a minha onda é essa, porque todos os canais o pessoal está preocupado em pintar realmente gringo, mas tudo bem, é compreensível, né? Aí tem um monte de Batman aí, Super-Homem, mas brasileiro não tem, enfim. Vou defender o nosso chão. Essa é a pintura que eu fiz da Lucélia, fiquei bastante orgulhoso, porque eu me impus um limite de tempo. Falei, vou pintar isso aqui em 1 hora e tem que ser a toque de caixa. Mas tem que ficar bacana, eu tenho que olhar e saber que a Lucélia, aquela testa maravilhosa, lindinha, a boquinha, tudo perfeito, né? Então, isso aí, é esse trabalho que eu estou postando agora, a minha querida Lucélia Santos, e eu espero que isso estimule todos vocês, que, por exemplo, eu já falei aqui várias vezes, eu nunca estudei desenho direito, eu sou totalmente autodidata. E aí eu fui, pouco a pouco, aprendi a desenhar. É o que eu desejo a todos vocês. Um grande abraço.